Galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos diretamente falar do Brasileirão 2017, última rodada, os 10 jogos no mesmo horário. O único jogo que ainda não acabou é o do Atlético Mineiro, porque, quer dizer, que acabou mais tarde, que eu esperei acabar o jogo para fazer essa gravação. Terminou mais tarde, um pouquinho, 10 minutos depois, porque faltou luz. E esse jogo foi decisivo para um carioca. Foi decisivo para o Botafogo, que depois que o jogo acabou, que todos os jogos acabaram, o jogo do Atlético Mineiro ainda estava valendo. E o Atlético Mineiro fez o quarto gol em cima do sub-20 do Grêmio. Sub-20 do Grêmio. O Grêmio estava empatando em 3-3 com o time principal do Atlético Mineiro. E depois lá em Minas choveu muito. O Otero mais uma vez bateu uma falta, meio da rua, meteu na gaveta, colocando o Galo na frente. Com isso, tirou a chance do Botafogo, quem sabe, com o título do Flamengo na Sul-Americana, entrar na Libertadores. Com isso, se o Flamengo ganhar a Sul-Americana, quem entra é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ficou em nono e o Botafogo ficou em décimo. Mas vamos lá falar do Carioca que estava disputando vaga na Libertadores. Então vamos falar do Vascão da Gama, vamos falar do Vasco. O Vascão da Gama jogou em casa contra a rebaixada Ponte Preta, tinha que ganhar para estar na Libertadores, independente se fosse fase de grupo ou pré-Libertadores. E o Vasco fez o seu dever de casa, ganhou da Ponte Preta de 2-1. Jogo complicado, a Ponte Preta queria terminar honrosamente. O time da Ponte Preta foi rebaixado porque a sua defesa não era muito fraca, mas uma defesa que tem Rodrigo não poderia ser uma defesa muito boa. E a Ponte Preta foi rebaixado pela irresponsabilidade também do Rodrigo no último jogo, que foi expulso com a bobeira. Ele sempre fez aquilo e acabou prejudicando a Ponte Preta gravemente, foi rebaixado. Mas a Ponte Preta vendeu muito caro essa vitória do Vasco. O Vasco jogou mal? Não jogou mal. O Pikachu jogou muito bem. Deve ter sido a melhor partida do Pikachu no time do Vasco. O garoto Paulinho, desde que o Zé Ricardo colocou ele no time, ele deu uma outra cara ao ataque do Vasco. Nenê também muito bem. O garoto Evander, joga muito, moleque. Se não mascarar, vai ajudar muito o Vasco. E o Vasco começou o jogo 0-0, o início do jogo muito parelho, até a Ponte Preta um pouquinho melhor, que o ataque da Ponte Preta tem qualidade ali com o Luca. Até os 20 minutos eu achei até a Ponte Preta um pouquinho melhor. O Vasco teve chance, a Ponte Preta teve chance. Depois de 20 minutos o Vasco começou a equilibrar o jogo, até que fez o seu gol. Fez o seu gol na verdade não foi um cruzamento do Pikachu, foi uma jogada pelo lado direito rápida com o Nenê. O Nenê já dominou a bola, olhando para trás, tocou o Pikachu colocou com a mão na cabeça do Paulinho, que se antecipou ao jogador da Ponte Preta, cabeceou já dentro da pequena área, fez 1-0, dando um alívio à pressão, porque o jogo estava complicado, o jogo não era fácil, a Ponte Preta estava dando trabalho, e o Vasco faz 1-0 com o garoto Paulinho, dá um alívio. Com esse resultado e os resultados que estavam tendo, que o Flamengo estava empatando com Vitória e o Botafogo estava, nesse momento, eu não sei se estava perdendo, se já estava empatando com o Cruzeiro. Sei que com esse resultado, o Vasco estava classificado para a Libertadores e mais. Na chave de grupo, ele não entrar na pré-Libertadores, ele entrar no grupo direto. E o jogo foi correndo. A Ponte Preta tendo chance, o Vasco teve chance, até que o Vasco teve uma segunda chance, um pênalti, onde o Nenê bateu o que poderia ter aliviado de vez a pressão, só que a bola bateu na trave e saiu. Terminou o primeiro tempo 1-0. Bom jogo, o Vasco não estava mal, estava jogando bem, e também a Ponte Preta não estava mal, jogo muito bom. Segundo tempo, o jogo ficou completamente aberto, parece que os dois meio de campo não estavam marcando nada. Os dois times estavam meio kamikaze, perigoso para o Vasco, porque 1-0 e o Flamengo já estava perdendo, porque o Flamengo virou o jogo perdendo para o Vitória de 1-0,
o Vasco estava na fase de grupo, não precisava se expor, mas o jogo ficou completamente aberto. Ponte Preta teve chance de empatar, e se a Ponte Preta empata, ia complicar para o Vasco. Ia complicar, porque a torcida ia começar a pressionar, 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 o jogo completamente aberto, o Vasco tentando, tendo chance, Ponte Preta tendo chance e o couro comendo nos outros jogos. Cruzeiro fez um, Botafogo empatou, depois o Cruzeiro virou, na verdade o Botafogo fez um gol, o Cruzeiro fez um, depois o Cruzeiro virou com Arrascaeta, o Botafogo empatou e o couro comendo. Só que com isso tudo, do gol do Vasco, do 1-0 do Vasco, para lá, o Vasco ficou o tempo inteiro na Libertadores, a fase de grupo. E o couro comendo, jogo aberto no segundo tempo, jogo bom, a Ponte Preta querendo empatar, dando sufoco, o Vasco meio aberto, depois o Vasco se fechou um pouquinho mais, até que o Vasco conseguiu o seu segundo gol com o Matheus Vital, com o menino Matheus Vital, que entrou na jogada que começou com o Paulinho ali, o Paulinho veio costurando, tocando a bola veio de pé em pé, até que sobrou para o Matheus na área, o jogador da Ponte Preta teve um bate-rebate lá, sobrou sozinho o Matheus Vital, ele colocou quase debaixo da trave para dentro do gol, fazendo 2-0 o Vasco e aliviando de vez a pressão. Torcida vascaína tem da loucura, por quê? Na boa, ninguém em sã consciência imaginava o Vasco na Libertadores. Ninguém. O Vasco estava vindo da Série B para a Série A. Passou um perrengue, passou a maior parte do Campeonato Brasileiro na parte de baixo. Trabalho muito ruim, o Milton muito complicado, o Vasco não conseguia emplacar. Zé Ricardo assumiu, começou a mudar, ajeitou a defesa, colocou o garoto Paulinho, o time ficou um pouquinho mais solto, deu mais liberdade pro Nenê e o Vasco começou a melhorar, começou a subir. E ganhou jogos importantes, ganhou do Santos, ganhou do Cruzeiro, isso foi somando pontos dos times da frente, tropeçando e o Vasco foi indo. E era muito mais do que o time do Vasco, que a torcida do Vasco imaginava. Ganhando de 2-0. O Flamengo empatando, naquele momento o Flamengo já estava empatando, porque o Vasco fez 2-0 e acho que um pouquinho depois o Flamengo fez o seu gol de empate. Mas mesmo assim, o Vasco ganhando, o Flamengo empatando, o Vasco estava com 56 pontos e o Flamengo com 54. Flamengo e até aquele momento o Botafogo na pré-Libertadores e o Vasco na fase de grupo. E o Vasco fez o segundo, depois começou a tocar mais a bola, segurar um pouquinho mais a bola, que já era quase 40 minutos, e a Ponte Preta tentando, até que a Ponte Preta conseguiu o seu pênalti, conseguiu um pênalti lá, bateu o pênalti e fez o gol, com o Lucas fez o gol 2-1. E o Vasco ficou segurando o jogo, teve até uns bons ataques, poderia ter feito terceiro, mas já estava meio que sem força, estava querendo era segurar. 45 minutos, Vasco 2-1, 56 pontos na fase de grupo, Flamengo empatando 1-1, Botafogo empatando 2-2. O Botafogo, desde os 30 minutos do segundo tempo, estava com um jogador a mais, poderia fazer o terceiro gol e aí jogaria o Flamengo para 8º lugar. E o couro comendo 45, 46, torcida, a loucura. Só que o seguinte, eu estava acompanhando, escutando o jogo também pela rede Show de Bola com o meu amigo Marcelo Barros. E ficava nítido que quando o Vasco fez o segundo gol, a torcida do Vasco estava mais interessada em saber o que estava acontecendo no jogo do Flamengo do que no jogo do Vasco. Que todo mundo, você via todo mundo se perguntando até na comissão técnica como é que estava o jogo do Flamengo. Porque o Flamengo tinha empatado. Eles sabiam que se o Flamengo fizesse um gol, o Flamengo ia para a fase de grupo e o Vasco ia para a pré-Libertadores. Mas mesmo assim estava ótimo para tudo que o Vasco imaginou em 2017. O juiz deu 3 minutos, terminou o jogo do Vasco. Galera, foi ao delírio, só que o jogo do Flamengo ainda estava comendo. Na boa, aquele um minutinho depois que o jogo do Vasco acabou, aconteceu de tudo.
Aconteceu de tudo. Eu acho que foi o que melhor aconteceu na rodada foi aquele 1 minutinho, os 49 minutos do segundo tempo de dois jogos. Do jogo da Chapecoense e do jogo do Flamengo. E depois que todos os jogos terminaram, do jogo do Atlético Mineiro. A torcida comemorando, porém, os jogadores do Vasco comemorando a classificação, mas estava todo mundo querendo saber, pré-Libertadores ou fase de grupo. E a torcida também. De repente, dá um certo silêncio. Um olha para o outro. O que tinha acontecido? Flamengo aos 49 minutos, Diego faz um gol de pênalti e vira o jogo. Com isso, o Vasco, que passou a maior parte da última rodada na fase de grupos da Libertadores, continua na Libertadores, mas vai para a pré-Libertadores, que o Flamengo com isso passou, o Vasco ficou com o mesmo número de pontos, quer dizer, isso é que passou o Vasco porque é saldo de gols ou vitória, e o Flamengo vai para a chave já de grupos. Na Libertadores o Flamengo ainda tem a Sul-Americana, ou seja, o que se aconteceu? O Vasco ficou secando o Flamengo o jogo inteiro, jogando e a torcida secando o Flamengo. Terminou o jogo do Vasco, o Vasco continuou secando o Flamengo. Só que o Flamengo virou o jogo lá. Aí o Flamengo foi para sexto lugar, entrou na fase de grupos, e o Vasco foi para sétimo. Só que se o Vasco tiver pretensão de ir para a fase de grupo, ele vai ter que torcer para o Flamengo ganhar a Sul-Americana. Porque se o Flamengo ganha a Sul-Americana, quem entra, quem erra da fase de grupo é o Vasco. Só que a torcida vascaína já falou que não vai torcer nada, já tá bom, na pré-Libertadores eles passam, eles não vão torcer, eles vão torcer pro Flamengo perder. Pô, se a torcida vascaína não fizesse isso, não seria torcida vascaína. O Vascaíno torcer pro Flamengo ganhar a Sul-Americana, isso nunca ia acontecer, mesmo que com essa vitória coloque o Vasco na fase de grupo. Os vascaínos preferem ir para pré-Libertadores do que o Flamengo ganhe e eles vão. Porque se eles forem para a fase de grupo, eles sabem que o Flamengo ganhou a Sul-Americana. Eles não querem um título do Flamengo. Então o Flamengo ficou em sexto e o Vasco em sétimo. E nesse mesmo momento que o Flamengo estava virando o jogo em cima do Vitória, o Vitória estava sendo rebaixado. Só que mais ou menos no mesmo minuto, o jogo Chapecoense e Curitiba, a Chapecoense fez o segundo. O que aconteceu com o segundo da Chapecoense? Quem foi rebaixado foi o Curitiba e livrou o Vitória. Só que, quando a Chapecoense ganha, ele passa o Atlético Mineiro e passa o Botafogo. A Chapecoense vai para o 8º lugar, entra na pré-Libertadores. E na pré-Libertadores ficou o Vasco, Chapecoense. O Botafogo ficou em 9º, e o Atlético Mineiro em 10º. O Botafogo, com esse resultado, ia esperar se o Flamengo ganha o título. Se o Flamengo ganha o título da Sul-Americana, abre mais uma vaga, o Botafogo ia para a pré-Libertadores. Só que o jogo do Atlético Mineiro estava rolando porque faltou luz. E depois que todos os jogos acabou, foi o que eu falei, o Atlético Mineiro fez o 4º gol. Com isso, o Atlético Mineiro passou para 9º, o Botafogo foi para 10º e o Botafogo ficou fora da Libertadores, só na Sul-Americana. Ou seja, o Vasco curtiu, a torcida curtiu a maior parte dessa última rodada na zona, na Libertadores e na fase de grupo. Até o finalzinho, o jogo acabou do Vasco. O Vasco estava na fase de grupo. Só que 1 minuto depois, 1 minuto e meio depois que o jogo do Vasco acabou, o Flamengo contra o Vitória faz o gol da virada. Aí inverte. O Flamengo vai para sexto e o Vasco vai para sétimo. Mas torcida vascaína, comemorem muito, muito, muito. Porque foi muito mais, estou sendo sincero, muito mais do que o Vasco poderia imaginar pensando de 2017. Principalmente com o elenco que o Vasco tem. É mais ou menos parecido com o do Botafogo. Um elenco muito enxuto. O Vasco, para pré-Libertadores, vai ter que contratar pelo menos uns 5, 6 jogadores ali, para alguns para serem titulares e outros para compor o elenco. Porque com esse time, na boa, não dá. Não vai dar para disputar uma Libertadores. Porque tem até uma base boa ali. O Anderson Martins ajeitou com o Breno ali. Tem o Madison, mas precisa de um lateral esquerdo, porque o Gilberto é muito fraco, O Fagner que estava ali, que se machucou, vai ficar fora um tempão.
O Gilberto é muito fraco, tem que contratar um lateral esquerdo. Mais um volante, o Evander é muito bom, mas o Wellington mais ou menos tem que contratar mais um volante, um jogador de criação ali para ajudar o Nenê que tenha mais mobilidade, dois atacantes, ou seja, vai ter que contratar pelo menos uns 6 jogadores com qualidade, não pode ser meia boca, de qualidade, para pelo menos uns 2 ou 3 entrarem nesse time do Vasco e 2 ou 3 ficarem ali no banco para recompor. E o Vasco ter um elenco maior para dar mais opções do Zé Ricardo, que a Libertadores é pesado. O Botafogo que o diga. Então, torcida vascaína, fiquem felizes. O Vasco está na Libertadores. Está na Libertadores. Vai ter que ralar, que a Libertadores começa muito cedo, começa em fevereiro. Mas está na Libertadores. Ninguém esperava, não vem falar que esperava, não. Não esperava. O Eurico Miranda que ficava lá, vai. O Eurico Miranda fazia mais isso, por ser um grande torcedor do Vasco e por causa de política também, para colocar incentivo. Acabou que o que ele falou aconteceu mesmo. O Vasco está na Libertadores. Está na Libertadores e isso é fato. Porém, com esse time, sendo bem sincero, não dá. É igual o time do Flamengo. O time do Flamengo vai precisar de peças para disputar a Libertadores com o time que o Flamengo tem. É um time que tem a certa qualidade? Tem. Mas vai ter que contratar pelo menos uns 4, 5 jogadores ali e pelo menos uns 2 para entrar o time de vez. Então agora é esperar 2018. Muita felicidade para os flamenguistas e para os vascaínos. O time do Vasco está na Libertadores. Olha, veio da Série B para a Série A em 2017 e já está na Libertadores. Grande Vasco da Gama. Tem que resolver esse problema aí, quem vai ser o presidente, para começar já traçar os planos para 2018. Tem que voltar cedo, vai voltar logo no início de janeiro para fazer pré-temporada, que vai fazer pré-temporada de uns 25, 30 dias no máximo, que já vai ter jogo da Libertadores, já vai ter jogo do Campeonato Carioca. Ano que vem o couro vai comer, porque tem Copa do Mundo no meio, os campeonatos todos param aqui no Brasil também, ou seja, tem que fazer um grande planejamento, mas tem que saber quem é que vai ser o presidente. Tem que se definir isso logo. Então, torcida vascaína, curtam, compartilhem, inscreva-se no meu canal. E mesmo o Campeonato Brasileiro acabando, o canal não para. Eu vou estar toda semana aqui dando notícias sobre o Vasco, contratações do Vasco, dispensa do Vasco. Então toda semana eu estou atualizando aqui o que vai estar acontecendo com o Vascaína. Agora eles vão entrar de férias, vai dar uma pausa. A próxima resenha eu vou falar sobre o Vasco, o ano do Vasco em si, como é que foi e o que de repente o Vasco precisa, quais são as posições. Então torcida vascaína, comemorem, Vasco na Libertadores. É o que eu falei, e mereceu. O Vasco mereceu pelo segundo turno aí. O Zé Ricardo mereceu, fez um grande trabalho no time do Vasco, tomou muita paulada, quando era técnico no Flamengo no finalzinho. Eu mesmo critiquei o Zé Ricardo muito pelo que ele estava fazendo, mas no Vasco ele deu a volta por cima e se mostrou um bom técnico. Ele está evoluindo, mas se mostra um cara que pode ter um grande futuro como treinador. O mesmo caso é do técnico do Botafogo, o Jair Ventura. Então, torcida vascaína que está feliz com a Libertadores, curta, compartilha, inscreva-se no canal, resenha comigo. Magalhães, estamos junto. Até a próxima resenha. Tchau, valeu!